Ele é historiador, cientista político, professor de História do Brasil da UFRJ e da Academia Brasileira de Letras. Eu vou começar com José Murilo de Carvalho. Finalmente, não é, professor? Semana passada teve aquele problema de aeroporto, de confusão. Você chegou aí até o aeroporto? Fiquei 3 horas esperando no Santos Dumont. Que loucura isso. E está cada vez mais... Hoje estava bom, mas a tendência é piorar, né? Parece que sim. Já que eu abordei o assunto de transportes, na história, na nossa história, qual foi a melhor época em relação ao transporte em que a gente estava mais bem equipado? Transportes ferroviários, por exemplo. Já teve um bom período? Não, certamente não. Eu acho que o melhor transporte é na época da colônia, que era burro, né? E lombo de burro. Não dava, né? Não parava, o burro não dava problema, não quebrava, etc. Era o mais seguro, etc. Eu não sei se é verdade, mas... eu sei de uma história, numa das pesquisas que eu fiz, que falava que tinha alguém no Império, já com Dom Pedro II, que não acreditava na rede ferroviária, que ele dizia que daria muita despesa porque tinha que ter trilho para ir e trilho para voltar. Isso é verdade ou já é maledicência contra os políticos da época? É pura maledicência. Não há a menor condição. Dom Pedro era conhecido por ser fã da tecnologia. É então, verdade. Certamente é maledicência. Foi o primeiro a falar no telefone, né? Na feira... Foi na feira de 76, em Filadélfia, o centenário da independência americana, foi ele que conversou com o Graham Bell, né? E foi lá, ele viu aquele aparelho lá e ficou curioso, quis saber o que era. Estava lá o pobre Graham Bell abandonado, ninguém falava com ele. E aí, falou com ele, e pela primeira vez ele falou ao telefone, e foi o primeiro brasileiro a importar um telefone para... É verdade. E outra coisa, além desse interesse pela tecnologia, ele tinha interesse pelas ciências, de uma maneira geral, por línguas também, né? Parece que era um linguista. Aliás. Poliglota. Poliglota. Estudava hebraico, estudava grego, latim. E que ele falava aramaico, e eu me perguntava com quem? Com os judeus das sinagogas. É verdade. Quando ele viajava para a Europa, ele ia para as sinagogas e discutia o Torá com os judeus, com os rabinos. Na hora. Na hora. Você está fazendo uma pesquisa sobre os panfletos da independência. Estou. Isso vai ser, já está publicado, vai ser publicado. Em que pé estão essas pesquisas? Esse projeto é com 2 colegas que estou trabalhando, né, Marcelo Basile e Lúcia Bastos, é uma novela, porque já está, quer dizer, pior do que novela, porque já está vários anos que a gente está trabalhando nisso, que é muito grande, mas o interesse ainda não está pronto, mas o interesse que temos nisso há uma ideia na historiografia de que a independência do Brasil foi bastante tranquila, né? Certamente em relação aos países da América Hispânica foi, mas que não houve muita guerra, mas pelo menos uma guerra literária houve, né? Se não houve guerra de tiros, que na época, a expressão foi usada na época, isto é, houve muita discussão, muito debate, em forma de panfletos, quer dizer, pequenos textos, alguns deles eram colados nos postes na cidade, com cola. Nós encontramos alguns desses ainda com marca da cola, né? E boa parte da população não lia, mas alguém subia ali que sabia ler, lia, pessoas se reuniam, né? E lia para todo mundo. Então, ficava como um arauto. Um arauto E com isso mostra que foi tudo muito debatido, né? Dom João deve voltar para Portugal ou não?
Uns devem, outros não devem. Depois Dom Pedro deve voltar ou não, né? Deve ou não deve. Então é um debate enorme que repercutia em Portugal também. Quer dizer, muitos eram de Portugal, desses panfletos, e outros do Brasil, e aí havia essa disputa, né? Um português dizendo, o Brasil não tem condições de se tornar um país independente, né? Ali só tem país muito grande, muito quente, né? E não, tropical. E eu, às vezes, com posições, inclusive, meio racistas, né? Essa população ali não vai fazer nada, conseguir nada. E do lado de cá, não, nós temos isso, aquilo, temos a beleza da natureza, a riqueza, nós podemos ser um país independente, etc. E esse debate estava rolando o tempo todo. Quanto tempo rolou esse debate? Anos? Não, porque logo depois veio a independência. Isso veio de 20 até 24 por aí, uns 4 anos. Até 4 anos já é. Até 25, quando Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 25, né? Antes não tinha reconhecido. Então, neste período, houve essa discussão. Agora, professor, vamos chamar de a jogada da independência, quer dizer, de Dom João VI, a famosa frase, não, você põe a coroa na cabeça antes que um aventureiro qualquer faça isso. O Dom João VI tinha realmente uma genialidade política, tudo que ele fez vindo para o Brasil foi a mando dos ingleses ou por uma pressão dos ingleses. Como é que ele se situa na época que tinha alguns gênios políticos, como o próprio Napoleão e o Wellington do outro lado, enfim, e tinham outras personalidades políticas muito importantes. Como é que Dom João VI se situa nisso? Certamente a caricatura que fazem dele como um rei, né, bonachão, comendo frango, essas coisas todas, né, realmente é uma caricatura. Ele era, sem dúvida, não sei se seria um estadista, mas era uma pessoa muito esperta, né, muito esperta. E a vinda para o Brasil, quer dizer, ele ficou num beco sem saída, quer dizer, o Napoleão de um lado ameaçando ocupar Portugal, as tropas de Napoleão chegando, e de outro lado os ingleses que lutavam contra o Napoleão. Ele ficou num momento de decisão muito difícil, ele e os seus conselheiros. Ele podia ter optado por ficar, e nesse caso não existiria o Brasil, né? Ou optar por vir, que ele optou, e aí foi uma das condições da existência do Brasil como conhecemos o Brasil hoje. Se ele não tivesse vindo, muito provavelmente a colônia se fragmentaria. 4, 5 países, como a colônia espanhola se fragmentou. Como o resto todo da América do Sul. Agora, sem dúvida, a guerra revolucionária americana foi muito mais violenta. 10 anos de guerra. 10 anos? De guerra, de guerra. Foi muito violenta. E na América Hispânica também. Houve batalhas desde Napoleão, sou o rei da Espanha, desde 1810 até praticamente 1825, foi um período de guerras constantes. Fugindo um pouco do assunto Brasil, tem uma coisa que me espanta muito em algumas personalidades históricas, é o curto tempo em que fizeram tanta coisa. No caso, Napoleão, por exemplo, né? Se meteu em tudo, quer dizer, fez códigos de direito, código napoleônico, conquistou países num espaço muito curto de tempo, né? É verdade. É uma coisa que me espanta muito, como na música também, pega o Mozart, que em poucos anos, né, fez uma obra enorme. Será que tem pessoas que sentem que tem que fazer tudo logo, porque senão não vai dar tempo? São circunstâncias históricas. Eu acho que há certos momentos históricos em que as coisas se aceleram, né? Os acontecimentos se aceleram, e aí se aparece alguém que é capaz de aproveitar aquele momento, funciona, né? Aproveita e funciona, né? Funciona. E voltando à independência, o caso que Dom João VI foi realmente uma grande sacada de deixar Dom Pedro como imperador do Brasil? Olha, aqui essa frase que você citou de Dom João, né, dá a impressão de que foi um complô dos Braganças para ficar aqui. Mas Dom Pedro estava pronto para ir embora. As cortes portuguesas exigiram que ele fosse embora do Brasil. Exatamente. Dom João ou Dom Pedro? Depois que Dom João foi. Depois que Dom João foi. Ele deixou aqui, as cortes portuguesas exigiram que ele fosse embora, Dom Pedro, para não ficar aqui, para não ser um centro de poder aqui, real. E Dom Pedro estava pronto, o navio estava pronto para ir embora. E porque ele não foi, houve 4.000 assinaturas
no Rio, e Rio, São Paulo e Minas, essas três capitanias, na época eram capitanias, se reuniram e fizeram pressão sobre ele. Olha, você não vai, você vai ficar aqui. E ele, quando disseram, ele falou assim, mas fica o quê? Qual é a base que eu tenho? Ele falou, não, nós te aguentamos aqui, você vai ficar aqui. E aí ele resolveu, bom, tá bom, então eu fico. Então eu fico. Se é assim, eu fico. Eu fico, Qual é a sua visão que você tem agora, hoje, da democracia brasileira? Eu escrevi um livro sobre cidadania, o longo caminho. Você podia usar democracia, o longo caminho. Quer dizer, estamos desde 1822 numa luta muito longa e demorada e difícil em direção ao que eu chamaria de uma república democrática. Nós temos tido recuos, retrocessos, períodos de ditadura, duas ditaduras no meio, né, do Estado Novo, depois da ditadura militar. E mesmo depois da redemocratização também houve momentos ainda difíceis, né, de se adaptar. Eu creio que o nosso principais problemas depois da redemocratização era, de um lado, a nossa imensa desigualdade social, né, que nós estamos hoje deve ser o sétimo, oitavo país mais desigual do mundo, ainda, né, ainda. E, de outro lado, a liberdade política e a competição política. Eu creio que nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, as coisas estão se engrenando melhor, né? Eu acho que nós já estamos com quatro presidentes eleitos pelo voto popular, sem problemas, sem ameaçar a estabilidade do sistema. Houve nos últimos também anos uma política muito grande de social, né, de incorporação social, o que reduziu bastante o grau de desigualdade que nós temos. Ainda falta, mas de qualquer maneira esse problema ainda é muito sério, e falta ainda, eu diria, o que eu chamo de república, isto é, democracia é essa inclusão, e república é o que eu chamo de bom governo, né? Quer dizer, um governo transparente, honesto, eficiente, etc. Nesse ponto nós ainda estamos bastante atrasados. Ainda muito crianças, né? Muito crianças, e basta abrir o jornal todo dia, ou a da internet, que a gente vê notícias que, em relação ao comportamento de nossos governantes, que não são muito encorajadoras. Falando em sistema político, você acha que o parlamentarismo seria um sistema político adequado ao Brasil? Durante o Império havia parlamentarismo, né, no Brasil. Quer dizer, não tão como o inglês, mas certamente era um sistema mais parlamentar. Eu tenho receios no Brasil, porque é um sistema, sem dúvida, mais ágil, porque se o governo não se comporta bem, quer dizer, ele pode ser derrubado na hora, quer dizer, o parlamentarismo não tem mandato fixo. Então, você pode... Então, nesse ponto é mais ágil, né, para trocar governos que não se desempenham bem de suas funções. De outro lado, no parlamentarismo, o Congresso tem um poder enorme. E quando eu penso dar um poder grande ao nosso Congresso, aí eu tremo nas bases. E também não há uma coisa tão costumeira no Brasil das alianças. Então, no parlamentarismo, com a facilidade que os partidos têm de formar alianças, talvez um governo, em vez de ser derrubado, se eternize durante décadas, não é possível? No parlamentarismo? Não, eu acho mais difícil, aí depende do sistema eleitoral também. Se tem um sistema eleitoral como o nosso, que é proporcional, não, porque ele tende a formar mais partidos, né? Formar mais partidos, e um dos problemas enormes para os nossos governantes, presidentes da República, é como manter uma base partidária suficiente para governar. Nós vemos os custos que isso tem. Né? Todos os governos recentes, para manter uma base parlamentar, isso é uma das maiores fontes de corrupção que nós temos. E com isso, acho que, inclusive, estamos com uma oposição, partidos de oposição que ficam muito fragilizados também, né? Sem dúvida, fragilizados. Sem dúvida, com isso eu acho que a nossa vida, por isso que eu digo que a vida política brasileira há, de um lado, uma certa apatia muito grande, né, dos movimentos sociais, quer dizer, em parte porque nos últimos anos houve um desenvolvimento econômico razoável, melhorou o salário mínimo, a Bolsa Família, etc. Mas, de outro lado,
essa agitação política, que é importante, né, e a ação, né, contundente da oposição, isso está, a oposição está praticamente calada, quando certamente sem um programa claro de oposição que possa lutar e apresentar. Então, eu diria que realmente, né, se de um lado as coisas vão razoavelmente bem, mas de outro lado, na matéria política, na vida política, não é um bom momento. Você acha que o getulismo, enfim, todo o período do Getúlio no governo, gerou um certo paternalismo que se estende até hoje dentro da política? Sem dúvida, sem dúvida. Nós somos um país muito voltado para o Estado. Eu diria uma espécie de estatolatria que nós temos, né, de que o Estado é que tem que resolver os problemas. E o Getúlio, o que ele fez? Ele teve o grande mérito de incluir nos beneficiários, né, da política social os trabalhadores. A legislação trabalhista, ele fez isso. E a legislação, né, também da Previdência Social, o Getúlio fez. E com isso ele incorporou milhões de brasileiros que estavam excluídos. Veja bem, até politicamente, até 45, quem votava do Brasil era 7% da população. Nas eleições de 46 votaram 10%, mas veja bem. E no Império votavam 10%, quer dizer, uma exclusão total. Depois daí sim que passou a haver uma grande inclusão na parte política, eleitoral, e o Getúlio incluiu pelo lado social. Mas é claro que essa inclusão pelo lado social vindo do Estado. E antes tinha havido lutas operárias, mas naquele momento não havia, era uma ditadura. Ele colocou os direitos sociais no momento em que não havia direitos políticos. Né? E isso, né, teve certamente um impacto muito grande. Ele estabeleceu esse diálogo e depois que terminou a ditadura, os trabalhadores já tinham uma voz, tinham um partido, etc. Isso foi um progresso. Mas esta mobilização eleitoral, durante a ditadura militar, veja bem, 60 milhões de brasileiros começaram a votar durante a ditadura. O que significa começar a votar durante uma ditadura? Quer dizer, nada. Quer dizer, o voto não tinha sentido, né, naquele momento. Paradoxo até. Congresso é assim, mas isso marca as pessoas. Quer dizer, 60 milhões começaram a votar durante a ditadura, qual é o senso de cidadão que ele tem? Nada, nada. E só depois do fim da ditadura que isso começa a desenvolver, as pessoas começam a perceber o que significa o voto, etc. E se temos essa desigualdade imensa, e se há uma política social, né, como temos, Bolsa Família, etc., é claro que essas pessoas ficam felicíssimas de ter isso, porque 60% dos eleitores brasileiros não têm o fundamental completo, e sim fundamental completo, e, né, a maioria está nessa faixa de pobreza. Quando você tem uma legislação como Bolsa Família, né, essas pessoas não têm como escolher, quer dizer, é absolutamente racional que você tem que apoiar, né, um governo que faz isso, porque é um mundo da necessidade. Democracia é um luxo, no sentido de que ela funciona bem quando há uma certa igualdade, que todo mundo possa participar. Se não há sempre um perigo, um risco de manipulação política, de clientelismo, esse tipo de coisa. Inclusive, né? Com uma grande maioria da população vivendo abaixo do nível da pobreza. Nós temos ainda, mesmo com os avanços recentes, a miséria são 8% da população brasileira ainda está na linha da miséria. Que é uma barbaridade, né? Barbaridade. Agora, professor, o livro, você escreveu um livro sobre Dom Pedro II, não é? Você sentiu, quando escreveu o livro, ou sente, de repente surgiu um interesse maior das pessoas pela época do Império, principalmente a partir do Segundo Império, a partir de Dom Pedro II? É curioso, eu deixei até um exemplar aí para você de presente. Nós temos uma revista. Onde é que está? Aqui, Sérgio. Por acaso, esta é uma revista de história da Biblioteca Nacional, não é minha, eu colaboro com ela, mas nós verificamos que as capas que mais vendem é quando aparece Dom João
Dom Pedro I, Dom Pedro II, são os que mais vendem. É extraordinário, né? São os que mais vendem. É um sintoma de interesse, evidentemente. Não sei, isso não significa, obviamente, nenhum apoio à monarquia, Não, de maneira alguma, claro mas essas figuras históricas marcam a nossa... Eu acho que é um interesse pela história do país. Eu quero saber como é que é. A revista que você deixou tem um livro também? Não, né? Tem. Ali? Não, o livro... Você deixou aqui a revista. Por exemplo, aqui tem 10 batalhas, guerras que desafiaram o Brasil. Aqui fala-se que guerras? Canudos? Várias, sobretudo batalhas, 10 batalhas, que são batalhas que marcaram a nossa história, né? Desde as batalhas contra os holandeses, né, no Nordeste, passando pelas batalhas da Independência, das guerras do Prata e algumas revoltas internas no Brasil e a Guerra do Paraguai, naturalmente, algumas batalhas da Guerra do Paraguai. São batalhas que marcaram a nossa história. Talvez as que mais marcaram são as da Guerra do Paraguai. Algumas no início marcaram também a nossa independência. Na Bahia houve algumas batalhas. Na Bahia houve guerra, né, da independência. No Rio não, mas na Bahia houve. E logo os baianos, né, que não são muito de briga. Né? Pois é. Mas aí como é que resolveram? Eu conversei aqui com o professor José Murilo de Carvalho. Muito obrigado pela sua entrevista, pela conversa. Foi um prazer e é sempre bom a gente aprender sobre a gente. Obrigado, daqui a pouco a gente volta.